Oxente, minha gente, tudo bem com vocês? Tudo bom com vocês? Olha eu aqui, Manuel Pereira, Sertão Ciências, e nosso especial sobre a história da astronomia no estado da Bahia. E hoje, com muita felicidade, conversando com a história viva em pessoa, professor Augusto César Pereira Rico, entre outras façanhas, porque sim, são façanhas, ele apenas é o fundador do Observatório Antares, o primeiro observatório feito aqui no estado da Bahia, e também idealizador e fundador do Museu e Planetário Parque do Saber, ambos na cidade de Feira de Santana. Professor, muito bem-vindo, muito obrigado pela oportunidade desta conversa. E, por favor, pode se apresentar a gente. Eu já vou fazer a seguinte pergunta: o que é que leva o menino Augusto César Pereira Rico a se encantar pela astronomia? Meu pai era professor de inglês e recebia muita literatura do exterior. E aí eu tinha acesso à revista, principalmente a National Geographic, que trazia muitas coisas de astronomia. Aí fui vendo e pedi a meu pai para comprar um telescópio, né? E o céu naquela época, 50 anos em Feira, era um céu maravilhoso em relação ao que a gente tem hoje em uma cidade de 600 mil habitantes. Então, há 50 anos atrás, você tinha um céu realmente muito bom. E então eu ganhei essa luneta, né, que dava um aumento de 200 vezes, e essa luneta me propiciou que eu começasse a ver o universo e, consequentemente, procurar conhecer os seus mistérios. Então, naquela época se tinha pouco acesso à literatura, a feira não tinha praticamente nenhuma livraria, era só papelaria. Então, a gente pedia um livro, passava meses para chegar, né? E, então, eu estudava, naquela época era curso científico, no Colégio Santanópolis. E como todos os colégios possuem feira de ciências. E nas feiras de ciências, eu fazia os cartazes e recortava as imagens das revistas que meu pai recebia, porque eu não tinha foto, dilacerava literalmente a revista e colava nas cartolinas os planetas, do Sol, a Lua, e fazia lá um estande de astronomia. E eu levava a luneta, e essa luneta eu fazia observações só do Sol, porque as aulas eram só de manhã e de tarde. Mas contagiava todos. E aí, então, houve uma atividade, me recordo bem, de um coral que o colégio completava a idade à noite. E então os estandes seriam abertos à noite, eu levei a luneta. Então foi uma coqueluche. Formou-se uma fila enorme de professores, funcionários, visitantes, os próprios alunos. Daí, então, eu notei que a minha curiosidade poderia ser também saciada a esses jovens, a essas pessoas que queriam. Então, eu digo, para que eu tenho uma coisa e servir só para meu deleite pessoal, né? Daí veio a ideia de fundar um observatório, que era a única maneira que tinha, na verdade, de conseguir telescópios mais potentes. E, evidentemente, como ele é até hoje o único observatório astronômico da Bahia.
né? Quer dizer, depois de 50 anos, não teve ninguém que tivesse tido essa ideia. Aí, então, é, eu retorno ao colégio porque eu fui chamado pelo dono do colégio, o professor Áureo de Oliveira Filho, e ele disse que recebia um recado que ele queria falar comigo. Mas, nessa instante, eu já tinha pedido a um amigo arquiteto, que era colega de meu pai, que fez um esboço do Observatório Planetário junto. E eu preguei lá na parede e botava Futuro Observatório Planetário. Professor, Então, só interrompendo rapidinho, estamos falando de que ano? isso em 1970, 69, Sim. 70. Então, o diretor não era diretor, era dono do colégio, o diretor era um filho dele. E eu fui, né, não sabia o que se tratava, mas poderia ser alguma advertência, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Só que doutor Áureo de Oliveira Filho, ele foi durante muitos anos deputado estadual. Então, ele aí me disse, olha, eu soube aí o sucesso que você está fazendo aí com sua luneta e você tem essa ideia de construir um observatório. Eu, por ser deputado, né, e você aluno nosso, eu acho que eu posso contribuir. E eu vou contribuir da seguinte maneira: nenhuma dessas audiências que eu tiver com o governador, que na época era Antônio Carlos Magalhães, você prepare a planta, prepare tudo direitinho, bote o terno, gravata, e aí eu vou lhe levar, e quem sabe ele pode, né, gostar da ideia e tentar lhe ajudar. O senhor já Ele, tinha, então, a planta, já tinha a ideia de como seria este observatório, mesmo antes de ter tido essa conversa com o deputado e futuramente com o governador Antônio Carlos Magalhães. já, porque eu já frequentava o Instituto Astronômico Geofísico da USP e principalmente o Observatório Nacional. Então, eu era amigo de Muniz Barreto, que era diretor do Observatório Nacional, Ronaldo Rogério de Freitas Mourão, né? E então eu já tinha a mecânica de funcionamento do observatório. E já estava prevendo justamente o futuro, porque eu comecei primeiro do que a universidade. A estrutura grande fazia parte, um planetário e um observatório, mas o foco primeiro era o observatório, porque o planetário custava fortuna. E naquela época, só tinha o planetário que foi edificado, inaugurado, o da USP, o de São Paulo, lá do Ibirapuera, pelos idos de 1953, e depois, em 70, mais ou menos, foi que o Rio de Janeiro veio montar o Planetário da Gávea, né? A gente concebeu um observatório com o quê? Com um laboratório fotográfico, né? Com alojamento para se dormir, que as observações eram de madrugada, ninguém tinha carro naquela época. O local que nós escolhemos, nem transporte coletivo tinha, nem luz tinha. Quando nós começamos a construir o observatório, a construção foi feita por betoneira gerada por motor com gasolina. Depois é que a Coelba colocou postes de energia e aí então começou a se formar as casas em volta.
mas naquela época era bastante ermo o local e muito grande. E aí eu fui com o já falecido vice-presidente José Olímpio Mascarenhas e com um fotógrafo, que também é falecido, Antônio Ferreira de Magalhães, que naquela época não tinha câmera fotográfica, não tinha celular. Então, só tinha fotógrafo do governo do Estado. E se você quisesse ter uma recordação ou mostrar como é que foi a receptividade, você que levasse seu fotógrafo. Né? E ter máquina fotográfica naquela época também era caro. Né? Sim, E sim. Magalhães, a gente colocou ele como diretor de fotografia, né? Porque para que nós recebêssemos ajuda, tínhamos que criar uma sociedade com estatuto, regulamento, publicar em cartório e tudo direitinho. E o governador ficou impressionado pela minha idade, pelo meu aspecto de idealizador, que os outros jovens naquela idade, né, nunca iam lá. Ele sempre recebia jovens, mas era através de competições esportivas. Só um Mas detalhe, o senhor tinha que idade? eu tinha praticamente 17 para 18 anos. Eu tenho Impressionante. essa foto, inclusive, guardada. E ele disse, aqui o jovem que vem para eu homenagear e receber, mas é tudo jogador de futebol ou atletas, né? Mas seu pedido é uma coisa inusitada. A Bahia não tem, Salvador não tem, e eu acho que deve ser apoiado. Palavras de Antônio Carlos Magalhães. Né? Mas não vai ser o governo do Estado que vai construir o observatório. Eu vou lhe ajudar, mas você vai ter que procurar em feira também ajudas. Né? Você procure fazer uma instituição, e aí me encaminhou a Secretaria de Trabalho e Bem-Estar Social que tinha na época, o secretário era Bernardo Spector, e aí me ensinaram como fazer, e registrar em cartório, tinha que ter o conselho deliberativo, conselho fiscal, essas coisas todas, né? Um endereço fixo, né, que era na minha residência, né? E aí, então, depois disso tudo, pronto, eu fui a ele, disse que já estava pronto, e aí ele liberou a primeira verba, que a gente usou da seguinte maneira: todo o recurso financeiro que entrasse era para pagar a mão de obra. E tudo o que era de material, cimento, areia, bloco, tijolo, a gente tinha que pedir à comunidade. E isso foi feito. Porque se nós comprássemos o material, a gente não tinha dinheiro para pagar aos operários para fazer a construção. E naquela época não tinha nem andame de ferro. Poxa. Toda a estrutura era de madeira, forrada com saco de cimento, né, que era para fazer a laje, e escorada de madeira por baixo. Era um trabalho horroroso para fazer e dispendioso, porque aquela madeira depois se perdia. E aí, então, nós fomos edificando, e a gente tirava as fotos e depois levava para mostrar àqueles que nos ajudaram. Depois, então, começamos a pedir às fundações ligadas a banco. O Banco do Nordeste nos deu um bom computador da IBM, o Banco Econômico nos ajudou, né? O Banco do Brasil também nos ajudou. O Observatório cedeu para nós um fotoheliógrafo incomodato para que nós fizéssemos observações das manchas solares em feira, porque essa região Nordeste era desprovida de observatório.
Sim. Então, isso era importantíssimo. Então, nós fazíamos em contrato com o Observatório Naval de Washington e Boulder, no Colorado. Então, a gente fazia essas observações, vinha o gabarito já pronto, e era desenhado, e essa pessoa que fazia isso, Antônio Carlos da Graça Souza, que ainda é vivo, é um exímio desenhista e fazia realmente, nós calculávamos as latitude e longitude, né? Naquela época eu não era formado ainda em matemática, mas era estudante, né? Na universidade, antes de concluir o curso. E então nós começamos a fazer. E aí a gente começou, então, a fazer os anuários astronômicos. Então, todo mês nós tínhamos anuário astronômico com os dados calculados para Recife, Fortaleza, para a região norte e nordeste, né? que não tinha, que não tinha absolutamente nenhum observatório. Então, durante muitos anos, nós fizemos um anuário astronômico, contamos com a ajuda sempre também lá de Ronaldo Mourão, que fez uma carta celeste. Ele tinha livros, vinha lançar aqui na Bahia, fazia o lançamento em Salvador, e outro aqui no Observatório, fazia palestra, né? Então, mas isso sempre dando um retorno àqueles que nos ajudavam. Era totalmente gratuito para as escolas, nós atendíamos as escolas, e depois nós conseguimos, porque nessa época de 70, o Brasil tinha muito excedente de café. E a Alemanha queria comprar café, mas não tinha dinheiro. E como a gente tinha excedente de café, o governo federal fez um convênio. Vocês nos dão equipamentos em troca de café. Então, vieram muitos equipamentos, principalmente de acausais, microscópios eletrônicos que vieram para várias universidades, vieram planetários também dentro dessa cota, né, no Brasil. E aí, então, as universidades começaram a receber telescópios e tudo, mas não colocaram esses telescópios em funcionamento, porque o Departamento de Física não tinha essa vertente da astronomia naquela época. Curso mesmo de astronomia só tinha o IAG e o Observatório do Valongo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ambos no Rio de Janeiro. Então, se eu fosse fazer o curso de astronomia lá, eu não construí o observatório, a gente não estava aqui conversando. Né? Me diga uma coisa, entre essa conversa com então o governador Antônio Carlos Magalhães e a inauguração do Observatório Antares, se passou quanto tempo? Olha, passou aí uns 3 anos, né? Porque o mandato dele foi de 4 anos, né? E aí nós conseguimos inaugurar ainda no governo dele. E aí teve uma... A gente leu no jornal que ele viria à feira fazer algumas solenidades. Aí eu voltei ao deputado Alves de Oliveira Filho e disse, olha, vamos convidá-lo para ele inaugurar, já que a ajuda dele foi fundamental para que a comunidade acreditasse que o poder público estava também nos ajudando, contribuindo. Né? E aí fomos lá convidar ele, disse, já que o senhor vai em feira, levei algumas fotos, mostrei. Ele disse, eu vou com prazer, né, para a inauguração. E realmente ele veio para a inauguração. E nessa época, nós fizemos aqui em feira com um cientista
que eu passei até um certo tempo com ele nos Estados Unidos, já falecido Drance Matos de Amorim, que trabalhava na NASA e era médico, né? Ele tinha 2 doutorados, porque o nosso problema da observação era a hora precisa. Nós não tínhamos a referência da hora. Eu tinha que fazer uma ligação para o Observatório Nacional para estar ouvindo a hora. Só que os telescópios ficavam em cima e o sinal da hora chegava embaixo. Então, não adiantava fazer observação astronômica se você não tem uma referência de hora, minuto, segundo e fração de segundos. Então, ele montou uma central horária a quartos, né, que durou muito tempo, né, até a época que a gente doou o observatório à universidade. Nós sabíamos que todos os observatórios eram ligados à universidade, e aí a gente falou, governador, já que o senhor vai também, porque foi ele que foi o padrinho, né, que inaugurou a Universidade de Feira, assim que o observatório estiver pronto e que a universidade tiver já com o seu curso de física pronto, nós vamos doar. Então, não vai virar um elefante branco, porque vai ter uma entidade mantenedora. E hoje, lá, tem o curso dentro do Observatório Antares, né? Então, foi com muito esforço, foi com muito trabalho, mas a comunidade atendeu o nosso reclamo, porque Feira de Santana, na época, só tinha cinema, absolutamente só cinema, nós não tínhamos mais nada. Outras opções de lazer e de conhecimento também, né? Tinha o Fluminense de Feira, domingo à tarde, e o Parque de Exposição, que tinha em setembro uma exposição agropecuária. Fora disso, o jovem não tinha absolutamente nada para ir, nem para fazer, nem se cantar. O senhor fica à frente do Observatório Antares até que ano? Olha, eu fiquei até uns 15 anos atrás, mais ou menos, porque depois que eu doei o observatório à universidade, e eu sou aposentado da universidade, eu procurei Zé Ronaldo para montar o planetário de Feira, né? E aí... Que já é outro projeto, né? Já é outro projeto. Aí fomos para a Alemanha para conhecer, porque não tinha catálogo, foi um lançamento. O planetário de Feira foi o primeiro da América Latina, dentro de Feira, né? Só tinha, naquela época, mais 4 planetários: Nova York, Paris, a Inglaterra e a própria Alemanha. Ele é um planetário através de feixe de fibra ótica. Ele foi o primeiro planetário digital do Brasil e da América do Sul. Você saiu do analógico para o digital, chamado ZKP4, quinto da Casais da Alemanha. É uma patente universal que, em vez de usar lâmpada, usa feixe de fibra ótica, e ele é acoplado com um sistema eletrônico que permite você dar aula de biologia, de qualquer outro ramo, né? Você tem o equipamento que projeta as nebulosas, galáxias, estrelas, planetas, e tem um outro que lhe possibilita você dar qualquer tipo de aula e apresentar dentro da cúpula qualquer outro tipo de formato, né? de conhecimento, do ramo do conhecimento humano, né? Então,
Eu tive que esperar um ano, quase um ano, porque eu recebia sempre da Causais uma revista, e eles pararam de mandar a revista. E aí eu perguntei por que pararam de mandar, e disse, não, porque nós estamos fazendo uma revolução, não vamos mais produzir o analógico, vamos fazer o digital, mas isso só vai ficar pronto daqui a 9 meses. Então, nós não iríamos comprar uma coisa que a própria fábrica tinha parado de vender, Ia né? se tornar obsoleto, né? É totalmente obsoleto, né? Então, tivemos que aguardar e o governador, o prefeito Zé Ronaldo comprou a ideia e aí nós conseguimos montar o planetário. Mas a minha planta, na época, era montar o planetário ao lado do observatório. Só que o observatório já era, nós já tínhamos doado ao governo do Estado. E o prefeito não podia construir numa área do governo do Estado uma coisa que pertence ao município. Então, tinha que ser numa área do município. Então, nós montamos próximo a um futuro centro cultural que estão montando lá em um teatro, que tem muitos anos que não sai, mas também é perto do shopping, o que possibilitava aos visitantes, né, uma locomoção, uma alimentação e uma melhor estadia, né? E nisso nós começamos também a trazer pessoas da NASA. Então, vieram várias pessoas da NASA para dar palestra, Ivan Krashek, da Tchecoslováquia, Henri Beyoni, do Observatório de Besançon, na Bélgica. Todo esse pessoal vinha e dava conferência e palestra, né? E nós utilizávamos o computador na época chamava Pneus Tropical, que hoje é a Pirelli. Então, nós utilizávamos o computador lá para poder fazer a análise das observações que eram realizadas aqui. Eu acho que é um sonho que foi uma semente que a gente plantou e vê que a passagem minha pela vida não foi inútil, consegui fazer alguma coisa. Mas não pelos meus olhos, né? Mas sim mais pela minha ideia, pela minha criatividade, né? E talvez pela minha simplicidade, porque eu nunca me aproveitei do observatório, da popularidade que tinha. Obviamente que, como meu pai dizia, se você não conseguir fazer o observatório, isso vai ficar lá um monte de ferro velho e você vai se frustrar na vida e você não vai nem conseguir andar na cidade. Então, se você vai entrar nessa, você vai ter que ir, na verdade, até o fim. Porque cidade pequena, 50 anos atrás, todo mundo, na verdade, se conhecia. E aí começaram a ter cometas que apareciam, como o Bennett, Taco, Saco, Cosaca, o próprio Halley, o Caltech. E isso aí o pessoal ligava, vamos lá com o observatório, ver o que tinha. Então, formava filas, vinha gente de Cachoeira, de São Félix, desse interior todo, né? Então, a gente ficava sábado e domingo lá direto, né? À noite, vendo. Vocês tinham alguma programação já para atrair público, para atrair escolas desenvolvidas lá no Observatório Antares? Era aberto direto, mas nós tínhamos o telefone e vinha as escolas de Cachoeira, de São Félix, até de Salvador, né? Teresa de Ligier, Sofia Costa Pinto, 2 de Julho, Colégio Militar, a própria
Depois começou a vir Unifax, o pessoal todo vinha, porque era o único observatório, né, que tinha no Norte e Nordeste. Né? O planetário em si não se fala, né? Vem gente até de outros estados e conhecer, porque às vezes tem estados que tem, mas é o analógico, não Ainda é é o o analógico. digital. Não é o digital. Né? Então, eu quero dizer também a qualquer jovem que tenha seu pensamento, sua ideia, não esqueçam nunca, não jogue fora nunca os seus ideais. Não é fácil, porque se fosse fácil, tinha 10 observatórios, né? Teria 10 planetários da Bahia. Mas é justamente por ser difícil que, né, isso fez com que a gente tomasse coragem, né, e levasse à frente. Né? Como eu tive essa ideia, muitos jovens também têm as suas ideias. Né? Às vezes você lê que o jovem, como eu leio às vezes a vida desses bilionários, que o cara começou sem nada, mas ele tinha uma ideia, ele disse, eu vou ser rico, eu vou ser bilionário. Que não foi seu caso, nem foi meu caso. O meu caso, justamente, era fazer alguma coisa para servir a comunidade, cuja astronomia não tem fronteira nem política, nem ideológica. Você tem que criar o que ninguém criou, fazer o que ninguém fez, né? E inventar o que ninguém inventou. Obviamente que eu não inventei o observatório, existem milhares no mundo. Né? Eu tive a ideia de construir um na cidade que eu morava. Né? Foi bem, caiu bem na comunidade o projeto cultural, o projeto científico, né? E todos eles depois, né, foram lá com suas famílias e, por certo, ficaram também realizados de ter podido contribuir, né, dentro dessa maneira. Fale um pouco sobre essa idealização do Museu Planetário Parque do Saber. A partir de que momento que lhe vem essa ideia de fazer esse conjunto e como é que o senhor encontrou apoio para a realização desse projeto? Olha, o planetário já era uma ideia também de 50 anos atrás. E eu não sei se era loucura minha, mas você fazia uma coisa em feira, que só tinha em Rio e São Paulo, onde Feira de Santana, cuja população não representava nem um terço de nenhum bairro dessa cidade, era uma coisa assim, bastante esdrúxula, né, de você fazer. Então, eu vi que era um sonho muito, muito distante. Né? O planetário, quando eu soube que ia ter um planetário digital, eu confesso que, depois de ter pedido a 5 ou 6 governadores, inclusive a João Duval, que é filho de Feira, né? Nós não conseguimos fazer. Nós tivemos um ministro da Educação, filho de Feira, Eduardo Portela, que foi aquele que brigou com o presidente e aí disse, eu não estou ministro, eu não sou ministro, eu estou ministro. Né? E aí ele foi demitido, mas o projeto estava na mão dele. E eu via com grande possibilidade de De se sair, realizar. de se realizar. Mas quando você ouve de que vai sair do analógico para digital, evidentemente que é uma outra tecnologia. E é de uma tecnologia que é cara. Né? É muito cara.
Obviamente, tinha que ser, não pode ser diferente, né, do analógico. Então, eu via que era mais recurso. Só que, como se tratava de um sigilo industrial, eles não tinham catálogo. Nós tivemos também a Naci Paim, que foi reitora da universidade e foi secretária de Educação, né? Mostramos também o projeto, mas infelizmente não saiu. E aí, então, eu convidei Zé Ronaldo, né? Porque eu já ia para a Alemanha, como realmente eu fui, para conhecer. Mesmo que fosse um sonho distante, mas eu não ia morrer sem conhecer essa nova tecnologia que é realmente uma diferença estupenda. E aí ele topou ir, né? E aí, então, ele ficou encantado e disse que gostaria de fazer. E aí, então, a gente começou a trabalhar. E ele disse, eu quero inaugurar o meu governo. Então, que é justo para qualquer administrador público ou qualquer pessoa ver um ideal ser concretizado. Só que a cúpula vinha dos Estados Unidos, o equipamento vinha da Alemanha, né? Então começaram as licitações para a edificação do prédio, fizemos um prédio que desse tempo de ser montado e montamos toda essa logística de fazer o planetário humano. E realmente deu tempo dele inaugurar. E, inclusive, no dia de inauguração, quem estava presente foi Kassab, era a prefeita da quarta maior cidade do mundo. E ele veio, deu o testemunho dele, e depois ele falou na imprensa. Eu fui conhecer uma cidade do interior de 600 mil habitantes, que nós não temos aqui em São Paulo. O nosso é analógico. O de lá realmente é um deslumbre. Eu quero saber o que o Augusto César Pereira, o rico de hoje, falaria para aquele menino que, aos 17 anos de idade, encontrou-se com o então governador do estado da Bahia, com o sonho de fazer um observatório e conseguiu realizar. Olha, é uma coisa realmente surreal, muito difícil, porque você ir para uma autoridade. Eu nunca tinha nem conhecido o prefeito da cidade e ir direto a um governador, né? Tem a liturgia do cargo, com a planta debaixo do braço. E meu medo era receber um não, porque eu tinha que controlar as minhas emoções, porque se ele dissesse um não, obviamente também que eu não ia desistir, né? Ia ser muito mais difícil, mas eu ia continuar, né? E eu fui nessa viagem matutando, né? Se era uma boa ou não eu ir, né, para o governador para ver se ele nos ajudar a fazer. Como você conhece, aquela estrutura toda, né, hoje o que foi feito foi o Parque de Dinossauros, né, e Sim. o resto, o Stonehenge, o Saturno V, né? E o restante de toda a infraestrutura, né? Eu tive lá recentemente, em novembro, acho que eu tive lá, e pouco mudou, né? Porque é ligado à universidade, a universidade também a gente entende que tem suas prioridades, né? Seus parcos recursos, né? O MEC tem castigado também muito a todas as universidades, de um modo geral, né? Mas eu continuaria tudo de novo para fazer, porque
eu me dediquei inteiramente. Enquanto meus amigos iam para o cinema sábado de tarde, eu estava lendo e estava com um caderninho fazendo a lista das empresas que eu ia visitar ao longo da semana. Muitos jovens também que queiram fazer, estão aí os governadores. Né? O não é um sinônimo de que você vai morrer. O não é um O não não é o fim, né? Não é o fim. É um sinal de que você vai enfrentar mais tempestades, mas você vai superá-las, né? Sim, Porque, sim. né? Então, eu me sinto assim bastante realizado e gratificado, né? Quando eu saio na rua, muitas pessoas me cumprimentam, eu não sei o nome, né? Mas lembram da minha fisionomia, porque, afinal de contas, foram 50 anos e depois também aqui no planetário, né? Então, isso é gratificante, muito gratificante, né? Professor, como eu disse, é impossível não falar da história da astronomia aqui no estado da Bahia sem citar o seu nome, sem citar a sua coragem, sua determinação e sua ousadia. Afinal de contas, você já é grande no nome, né? Augusto César. Professor, muito obrigado. E fica aqui meu abraço fraterno para o senhor. Mais uma vez, muito obrigado por seu tempo, por essa entrevista, e que a gente possa se encontrar mais vezes e trazer mais depoimentos aqui para a nossa série sobre a história da astronomia na Bahia. Pessoal, isso aqui é o Sertão Ciência, diretamente aqui do Nordeste, no estado da Bahia, da cidade de Paulo Afonso. Para vocês, um grande abraço e até o próximo programa. Até mais. Mais um abraço, muito obrigado pela oportunidade.